Saudações, galera. Professor Walter Almeida, matemática, nono ano, 11ª aula desse período de pandemia. Então, olha só, vamos ver agora a equação biquadrada. Vamos lá? Vem comigo. Bom, equação biquadrada. Bi vem de 2. Quadrada quer dizer de expoente 2. Então, eu teria um quadrado dobrado, seria isso, né? Vamos entender direito? Quais são as características desse tipo de equação? Primeiro, tem que ter igualdade, tem que ter incógnita, porém, o seu maior expoente é um 4. E observe que ela vai ter expoente apenas pares na parte literal, ok? Outra observação importante, o termo que multiplica o x ao quadrado, ou y ao quadrado, enfim, ele deve ser diferente de zero. A gente costuma chamar isso aqui de condição de existência, ok? Bom, ela admite até 4 valores como resposta, como zero, tudo bem? Não tem que ser 4, no máximo 4, ok? Como também pode nem ter resposta. Como você deve resolver esse tipo de equação? Você vai fatorar os expoentes e substituir cada x ao quadrado por y. Então, galera, vamos lá ao exemplo de equação biquadrada. Primeiro exemplo, bi porque ela foi elevada ao quadrado 2 vezes. Então, observa bem, x à quarta menos 10x ao quadrado mais 9 é igual a zero. Perceba que onde era 2 está 4 e onde era 1 está 2. Significa que ela foi elevada ao quadrado 2 vezes. Ou seja, eu vou separar um desses quadrados e substituir pelo y, ok? Então, o que eu vou fazer? O x, que é 4, eu vou colocar 2 vezes 2, aproveitando a propriedade de potenciação. O menos 10x ao quadrado eu repeti e o resto tudo foi repetido. Tranquilo? Bom, observa que a proposta de resolução é onde tem x ao quadrado, trocar por uma outra letra. Eu vou usar o y por uma questão de costume, tudo bem? Então, onde tem x ao quadrado, eu retirei e coloquei o y. Onde tinha um x ao quadrado, eu retirei e coloquei o y. Perceba que agora ela se transformou numa equação do segundo grau, o que me garante que eu posso encontrar até 2 respostas para isso aqui. Então vem para cá e vamos ver como resolver essa equação. Fiz pela fórmula de Bhaskara, pelo costume que a gente precisa desenvolver em utilizar a fórmula. Então separei os coeficientes, A vale 1, B vale menos 10 e o C vale 9. Tranquilo? Bom, substituindo na fórmula de delta eu tenho B ao quadrado. Se o B é menos 10, então eu tenho menos 10 ao quadrado. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. Procure colocar o valor de B sendo positivo ou negativo, sempre usando parêntese, para que você não esqueça de operar o expoente junto do sinal. Tranquilo? Então, B ao quadrado, menos 4 vezes A, que vale 1, vezes C, que vale 9. Então, número negativo elevado a expoente par, resultado positivo. 10 ao quadrado, 100. 4 vezes 9 são 36. Quando você faz a subtração de 100 por 36, você acha o discriminante valendo 64. Bom, a partir do momento que eu tenho o discriminante, eu posso então descobrir o valor dessa nova letra que eu chamei de y. Então, os dois valores de y seriam b negativo, ou seja, menos o valor de b, então menos 10, mais ou menos a raiz do delta. Como eu encontrei 64, a raiz quadrada do 64. Tudo isso sobre 2 vezes A. Se o meu A vale 1, então seria 2 vezes 1, que é 2. Bom, menos vezes menos dá mais. Eu retiro o 10 do parêntese. Repete o sinal de mais e menos. Raiz quadrada do 64 é 8, correto? 2 vezes 1, 2. Então aqui agora eu posso separar e encontrar os dois valores de y. Primeiro eu vou utilizar o sinal de menos, seria 10 menos 8, que são 2. 2 dividido por 2 dá 1. Para achar o segundo valor, eu vou retirar o sinal de menos. Eu teria 10 mais 8 sobre 2. 10 mais 8 são 18, sobre 2 dá 9. Então aqui eu encontrei dois valores para y. É importante você perceber, se ela é uma equação biquadrada, eu não buscava o y, eu busco o x. Então eu preciso fazer o que agora? Me valer dessa informação de x ao quadrado é y e substituir
e encontrar o y. De que forma eu faço isso? Copiar essa igualdade aqui. Perceba o seguinte, eu vou pegar o primeiro valor de y e vou trocar no meu primeiro y. Então, se x ao quadrado é y, eu vou começar por 1, que foi a primeira resposta que eu encontrei, tudo bem? Bom, aqui eu vou aplicar a operação inversa. É uma equação de segundo grau. Tem um x ao quadrado e tem igualdade. Mas eu não preciso aplicar Bhaskara novamente. Eu vou pelo caminho mais rápido, que é a operação inversa. O que é potência passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Não foi isso que a gente viu? Então, x ao quadrado é igual a 1 é a mesma coisa que x mais ou menos a raiz quadrada do 1. Aí eu volto lá naquela explicação do 5. Raiz quadrada de 25, lembra? Menos 5 e mais 5. Então a raiz quadrada de 1 é mais 1 e menos 1. Então aqui eu já tenho os dois primeiros valores que fazem essa equação biquadrada ser real. Vou para o próximo. Para que eu possa encontrar o próximo, o primeiro x eu encontrei substituindo por 1. O segundo x eu vou encontrar substituindo por 9. Então, x ao quadrado em vez de ser y vai ser 9. Ok? Bom, o que é potência vai para o outro lado em forma de raiz. Raiz quadrada de 9, 3. Lembrando que toda vez que se fala de uma equação do segundo grau, você tem duas possibilidades para a raiz, positiva e negativa, não é isso? Então, quais são as respostas que eu tenho? Menos 1 e menos 3. Vou colocar em ordem crescente, menos 3 e menos 1. E depois o 1 positivo e o 3 positivo. Então, aqui está o meu conjunto de solução. Percebam que como o meu expoente é 4, da equação original, expoente 4, ele me permite, não obriga, ele permite ter até 4 soluções, que foi o que a gente encontrou, ok? Beleza, galera? Vamos então agora à equação irracional. Como eu falei para vocês, a cara dela é aquela que assusta, mas você vai ver que é uma coisinha simples. Esse é o tipo de questão que vai separar você que estuda daquele cara que fica em casa, só no joguinho, ok? Então vamos lá, vem comigo. Observa bem, equações irracionais. Bom, como eu devo resolver esse tipo de equação? Simples, operações inversas. Já fizemos, aplicamos em várias equações aqui hoje. E eu quero que vocês observem para ver o quanto é tranquilo. Quando eu olho para isso aqui, eu penso assim, vou ficar na série que eu tô, vou estudar mais não. Mas é quando você vê o tão fácil que é, você fala assim, cara, por que não? Vamos lá tentar? Observa, eu tenho uma raiz quadrada, e talvez pela primeira vez você tenha visto isso, ou pelo menos observado. Eu tenho a raiz quadrada de 2x ao quadrado, mais x menos 6. Essa raiz está igualada a x mais 2. Professor, como é que eu vou fazer a raiz quadrada de um número que eu não sei qual é? Simples. Eu vou pensar na operação inversa. Ou seja, se a raiz quer me levar para algum lugar e eu quero voltar, eu só vou fazer a potência dessa raiz. Só tem um detalhe importantíssimo. O que você faz antes da igualdade, você é obrigado a fazer depois. Tranquilo? Olha só que interessante. Se essas operações são opostas, se a potência de 2 e a raiz quadrada de 2 são opostas, elas se anulam. Então você consegue extrair o que está dentro do radical. Então, 2x ao quadrado mais x menos 6 vale. E agora eu vou aplicar produto notável, que é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, não é isso? Então eu vou ter 2x mais x menos 6, x ao quadrado, 4x mais 4. Observa que agora, vou trazer tudo para antes da igualdade, vou fazer aqui. Então, vou repetir o 2x ao quadrado, vou repetir o mais x, mais x, vou repetir o menos 6. Observa que eu deixei uma certa distância, de propósito, para vocês enxergarem a coisa com mais clareza. O que está positivo depois do sinal de igual, eu vou trazer para antes do sinal de igual, sempre invertendo a operação. Então, o que era mais, vem menos. O que era mais 4x, vem menos 4x.
O que era mais 4 vem menos 4. Então observa, o que está aqui em azul estava depois do sinal de igual. Eu coloquei já próximo do seu termo semelhante. Observem que eu tive o cuidado de colocar o x ao quadrado perto do x ao quadrado, o cuidado de colocar tudo que é x de expoente 1 perto e o que é parte literal, tudo próximo, ok? Então vamos lá, se eu tinha 2x e retirei 1, fiquei apenas com 1. Se eu devia 4x e paguei 1, estou devendo apenas 3. Sinais iguais, conservo o sinal e soma as parcelas. Eu tinha um débito de 6 e peguei 4 emprestado. Então agora o meu débito está em 10. Percebam que agora ela se tornou uma equação simples que você está acostumado a fazer. Bem diferente dessa equação inicial. Bem mais simples. Então eu me vali da ideia de operações inversas para poder transformá-la em algo que eu dei conta de fazer. Agora é só escolher o método e fazer. Vou fazer pela fórmula de Bhaskara. Como eu disse para vocês, é o único método que resolve qualquer equação quadrática, então é interessante que você tenha um amplo domínio dela. Primeiro passo, separa os coeficientes. A vale 1, B menos 3 e o C menos 10. Não esqueçam do sinal, por favor. Descobrir o determinante. B ao quadrado menos 4, AC. Bom, número negativo elevado a expoente par, resultado positivo. 4 vezes 10, 40. Menos vezes menos dá mais. Então, 40 mais 9, 49. Então, esse é o valor do meu discriminante. Vou até anotá-lo aqui para ficar mais visível para vocês. Todas as informações que eu preciso estão aqui. Bom, agora é fazer a descoberta do valor de x. Então, eu tenho o primeiro e o segundo x, seria menos o valor do b, mais ou menos a raiz do delta. Tudo isso sobre 2 vezes a, que nesse nosso exemplo é 1. Menos vezes menos vai ficar mais. Raiz quadrada de 49 são 7. 2 vezes 1, 2. Podemos chegar ao primeiro x pensando o seguinte. 3 menos 7 vai ficar menos 4. 4 dividido por 2, 2 negativo. Para descobrir o segundo valor, eu vou desprezar o sinal de menos. É como se tivesse escrito dessa forma. 3 mais 7 sobre 2. Não é isso? 3 mais 7 são 10. 10 dividido por 2, 5. Vou deixar aqui mais visual para vocês. Então, o meu conjunto solução dessa equação, por ordem crescente, menos 2 e depois o 5. Então, essa equação é irracional. Ela tem uma cara de malvada, de perversa, mas certamente ela vai separar só o preguiçoso daquele que estuda. Óbvio que você vai escolher o seu lugar nessa história. Ao professor compete simplesmente mostrar os caminhos e dizer a importância do saber. Mas quem tem que atravessar a ponte e escrever a sua própria história é você, aluno, ok? Então, com isso eu me despeço de vocês. Tenham um bom dia. Espero que fiquem todos muito bem. Obrigado e até a próxima.